Olá, seja muito bem-vindo! Está começando a 83ª edição do Conversa que Rende, o episódio 73 do nosso podcast. Vamos juntos mais uma vez para conversarmos sobre os assuntos do mercado financeiro. A gente precisa conversar sobre a nossa bolsa, estamos derretendo quase 10% desde o recorde que aconteceu lá em junho, sucessivas quedas. O mercado acabou nesta última sexta-feira, onde gravamos dia 20 de agosto, numa alta de 0,76%, porém o mês está negativo, o ano volta para o patamar negativo e é um péssimo indicativo, porque temos aí bolsas renovando máximas mundo afora. Para entendermos essa dinâmica, para entendermos como lucrar neste ambiente insólito e diria até inesperado, mais uma vez estamos com a ruiva das finanças, a Thaís Souza. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Tudo ótimo, Rafa. Tudo ótimo, Cadu. Prazer estar aqui novamente. Simbora! Vamos nessa. Não vamos apenas falar da Bolsa, vamos falar um pouquinho de Bitcoin, vamos falar também da taxa Selic e dos fundos imobiliários, estes investimentos que concorrem entre si. Qual será, nesse momento, a melhor escolha? Para isso está com a gente, claro, sempre ele, Carlos Eduardo Ingo, nosso guru, nosso guia. Fala, Cadu. Fala, Rafa. Prazer estar aqui novamente, junto com vocês, junto com a Thaís, nossa ruiva das finanças. Falar um pouco mais dessa semana que, novamente, como a gente vem reforçando, de bastante volatilidade para as bolsas e principalmente a Bolsa Brasileira. Bacana, vamos nessa então. Eu acho que a gente pode começar tentando decifrar como foi a semana no Ibovespa. Tivemos o Boletim Focus lá na segunda-feira com dados que realmente chamaram a atenção em relação à inflação, sobretudo. Cadu vai dar aquele esquema pra gente, Cadu? Vai dar aquela decifrada? É contigo a bola. Vamos lá, vamos começar aí pelo relatório Focus, como você comentou. A gente viu aí no relatório, né, uma revisão para cima da expectativa do IPCA, agora projetado em 7,05, na semana passada estava em 6,88. Acho que isso muito influenciado pela notícia, né, na semana passada, com o IPCA acumulado nos últimos 12 meses batendo ali quase 9%, né, e trazendo essa persistência da inflação e, ao mesmo tempo, uma expectativa também para uma taxa de juros mais elevada. Então, o mercado também revisou para cima a Selic, que já passa a ser projetada em 7,5% para o final de 2021. Antes ela estava sendo projetada na semana anterior, né? Essa projeção era de 7,25%. A gente viu uma semana bastante turbulenta, como você bem comentou no início aí, né? O nosso índice fechando com uma queda de 2,59 na semana, virando o ano agora para negativo, né? A bolsa que começou bem no primeiro semestre, agora, infelizmente, né, acaba virando para o terreno negativo. Acho que o que puxou mais forte essa semana certamente está muito influenciado com os papéis, né, do setor de mineração e siderurgia. A gente viu uma queda forte nos preços, né, de minério de ferro. Só para dar uma ideia, só no mês de agosto o minério de ferro chegou a recuar em torno de 27%, só para dar uma dinâmica. Então, papéis da Vale, CSN, Uzi Minas, Bradespar, né, que tem uma participação grande em Vale do Rio Doce, e esses papéis têm um peso relevante dentro do nosso índice Bovespa, acabou puxando o mercado para baixo. Isso está muito ligado, né, com dados negativos que vieram abaixo da expectativa do mercado em relação à China. A gente teve as vendas do varejo, uma alta de 8,5%, e da produção industrial uma alta de 6,4%, tudo abaixo do que era estimado pelo mercado, né? No varejo a expectativa era uma alta de 11%, 11,4%, e da produção industrial também a expectativa de 7,8%. Então essa desaceleração no mercado chinês fez com que o preço do minério de ferro tombasse. Uma outra coisa influencia o minério de ferro, que é a intenção da China em reduzir a produção de aço, né? Em usinas ali que são mais poluentes. Então ela vem tentando aí adotar uma política, né, um pouco mais voltada para o lado ambiental, pelo menos reduzir uma parte disso, e isso ajudou também nessa queda do preço do minério de ferro. Junto com o minério, a gente teve também uma oscilação grande aí no preço do petróleo. Só para dar uma ideia, o petróleo negociava em torno de $70 o barril,
falando do Brent aqui especificamente, e hoje fechou acho que abaixo de $65. Também impactado com essa questão, né, da variante Delta, que vem preocupando os mercados de maneira geral. A gente vem observando o número de casos aumentando em alguns países, a gente viu no Japão o número de casos saltando, na própria China, né, ocorreu um surto, e inclusive um dos portos lá ele está parcialmente interditado, é o terceiro maior porto de container do mundo. Então, o Wuhan voltou a lockdown, a Nova Zelândia, que foi um país referência no combate à Covid, a presidenta Jacinta Ardern decretou lockdown mais uma vez, a Austrália também, em muitas cidades com lockdown, variante Delta em Israel, com praticamente 100% da população vacinada, voltando Pois é, assim, chega a ser assustador. Acho que não vale a pena entrarmos em detalhes sanitários em relação às vacinas, mas basicamente países que vacinaram e tiveram até pouco intervalo de uma vacina para outra estão sofrendo um pouco mais, né? Porque intervalo um pouco mais adequado poderia trazer uma taxa de proteção um pouco maior. Então veja só o tamanho da imprevisibilidade que a Covid ainda nos reserva, né? Não sabemos exatamente com quem estamos lidando, mesmo com a vacina, né? Então isso tudo leva aos mercados, leva à economia mundial como um todo uma insegurança muito grande. Perfeito. E isso se mostrou, inclusive, nos dados de nível de confiança do investidor nos Estados Unidos, né, que também teve um tombo, caiu para 70,2 pontos em agosto, é o menor nível desde dezembro de 2011, e ajudou também a trazer todo esse desânimo aí para o mercado de maneira geral. Falando um pouquinho também, outro dado importante, né, a gente teve a ata do FONC essa semana. Todo mundo estava na expectativa, principalmente para saber se no comunicado a gente teria algum indicativo em relação aos estímulos, né? O chamado tapering, a recompra de títulos que é feita. Hoje o governo americano recompra ali em torno, se eu não me engano, são 120 bilhões de dólares mensal, e a maioria dos dirigentes dessa vez já apontaram que talvez seja importante começar a redução desses estímulos ainda em 2021, no final desse ano. Então isso trouxe uma cautela novamente do mercado. A gente viu o mercado de câmbio, né, também sofrendo em relação a isso. Essa semana acho que o dólar fechou com alta aí de 2,50, um pouquinho mais de 2,5. O Brasil sofrendo um pouco mais, porque comparado com outras moedas emergentes, a gente viu o real sofrendo um pouquinho mais, a gente viu o dólar chegar a bater ali acima de 2,40, de 5,40, e acho que uma parte que pesa um pouco mais no lado cambial também se reflete na questão política e fiscal. A gente continua com uma definição. Delícia, um dólar a 2,40, hein? É. Rapaz, ia ficar tão lindo. Quem dera. Rapidinho, Cadu, você trouxe alguns dados aqui e a gente, claro, traz a informação certinha, corretinha, né? Na semana, o petróleo teve uma queda expressiva demais. 8,96%. Impressionantes. Ele saiu de quase $70, 69,97 e foi para 61,20. Fechamento em 61,92 hoje. É uma queda muito grande para uma commodity tão importante. E o dólar, e aí a gente tem algumas especificidades em relação ao dólar real, a gente sabe, mas basicamente o que a gente teve durante a semana foi um dólar subindo. Hoje ele teve eu diria até uma queda, né? Mas ele na semana teve uma alta muito expressiva. Ele inicia a 5,24, chega a bater 5,48 e volta fechando a R$ 5,37, o que representa basicamente uma alta somente nessa semana de 2,69. É muita coisa para a moeda, que já chegou a iludir alguns e fechar aí abaixo dos R$ 5,00 lá para o meados de junho, mais ou menos, quando a Bolsa flertou e bateu no teto dos 130 mil pontos, é bom lembrar. Exato, e é importante essa questão do dólar,
porque ele é um componente relevante dentro da inflação, né? Pelos seus efeitos em relação a commodities, eu ia falando, né, de agrícola. A gente tem a questão também do próprio custo de energia, né? A gente importa uma parte da energia de Itaipu, isso é pago em dólar. A gente já vive esse momento aí de estiagem. Cotação do petróleo, Exato. né, Cadu? Também está Exatamente. dolarizada, né? Então, é preocupante, né? A gente já viu ali preços de combustíveis que também tem pressionado a inflação no ano, né? Tem subido bastante. Inclusive... E muita gente fala assim, né? Poxa, mas o petróleo caiu, só que o dólar subiu, né? Então está mais ou menos um 0 a 0, né? A equação continua muito negativa para todos nós. E essa indefinição política, né, pelo lado... Tinha expectativa, né, da votação que já tinha sido adiada na semana passada e nessa terça voltaria para a pauta, e no final o próprio governo pediu a retirada, né, da discussão ali, dado a dificuldade de se chegar num consenso. Então, essa incerteza, né, política, fiscal, essa questão também entre os poderes, né, a gente vê ali uma disputa, uma rixa entre o governo central, às vezes um pouco ali com o legislativo, com o próprio judiciário, tudo isso traz um ambiente de maior incerteza, sabendo que no ano que vem é um ano de eleição, e isso pesa ainda mais para a nossa moeda, né? Afasta um pouco mais, pressiona o nosso lado fiscal. Nossas taxas de juros essa semana abriram muito, a gente teve ali uma abertura nas taxas de curto e de longo prazo, né? Comparando uma com a outra. Isso reflete da incerteza. O VIX mexeu bastante também essa semana, então acho que esse panorama ele vai se manter aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Ter um pouquinho de cautela, eu acho que abre oportunidades, inclusive, para se entrar em alguns ativos. A gente tem que ser um pouquinho resiliente, né? Papéis resilientes, um pouquinho não, né? Bastante seletivo e consciente ali em que está investindo. Eu acho que é um momento importante para se revisar as carteiras e também para você identificar ali possíveis oportunidades que venham a surgir nesses momentos de volatilidade maior. Muito bem, Thaís, e aí, como é que foi a sua perspectiva dessa semana? Quais foram as avaliações que você conseguiu fazer? O Cadu toca num ponto importantíssimo para mim, que às vezes passa muito batido e é importante a gente comentar, né? Que é o rebalanceamento de carteiras, né? Por exemplo, você tem lá 70% em renda fixa, 30% em renda variável. Aí a renda variável, por algum motivo, ela subiu, né? Então você acaba tendo mais volume financeiro na renda variável porque você teve lucro, as ações valorizaram. É momento de rebalancear, é momento de vender um pouco das ações, realocar em renda fixa. E nesse momento de uma queda nas ações, você vê ali aquele percentual, vamos imaginar, de 30% em renda variável, ele vai diminuindo, porque as ações desvalorizam. Então ele deve estar chegando aí a 24%, 25%, 22%. É hora de você passar o dinheiro da renda fixa para a renda variável. E assim você vai construindo um portfólio equilibrado. Essa é a chave. Mas como é que você viu a semana aí, Thaís, por favor? Então, Rafael, muito bem colocado por você e pelo Cadu, né? Em momentos como esse que a gente está vivendo agora, em que a diversificação ela se faz de fato muito presente, né? Porque a gente observa um cenário local muito conturbado, né? E quando a gente pega a carteira dos clientes e observa os fundos que replicam o comportamento das ações americanas, do S&P 500, dentre outros fundos internacionais, né? A gente vê que eles estão subindo. Então, é muito bom, né, nesse momento para aqueles clientes que possuem uma carteira bem balanceada, bem diversificada, porque é impossível você estar ganhando, né, em todas as frentes. Eu, inclusive, fiz um post sobre isso essa semana, falando sobre a pizza ideal,
né? Então, cada investidor tem uma pizza ideal. Se você olhar a carteira como se fosse uma pizza, né? Ela tem várias fatias e, dependendo do seu perfil, essa fatia ela vai ficar maior ou menor para um determinado tipo ou alguns tipos de investimento, né? E aí, fazendo um paralelo com o que você acabou de dizer agora, né, do rebalanceamento da carteira, então é quando a gente olha para essa pizza de novo, né, e a gente vê lá que a fatia das ações ela está um pouquinho menor, então é hora da gente rebalancear, tirar um pouco da renda fixa e levar para a renda variável, já que um cenário como esse, né, de queda, ele traduz oportunidades realmente, né? Então, o que eu observei essa semana, né, foram taxas pré-fixadas muito altas, títulos de renda fixa, bi-indexados, né, os famosos IPCA mais juros, com taxas bem altas, né, bem gordas realmente, e para prazos muito curtos, inclusive, isso me chamou bastante atenção, isso trouxe o interesse, né, dos clientes, dos investidores em relação a isso. E aí eu queria jogar aqui para vocês um dado que eu vi essa semana, dizendo que a nossa taxa de juros, nossa querida Selic, ela pode chegar a 2 dígitos. Vocês acreditam nisso, gente? Vou deixar essa bola rápida, primeiramente com o Cadu, mas eu tenho a minha resposta também. Vamos lá. Vou me basear um pouco em relação aos dados que a gente acompanha, né? Pelo menos para o ano que vem, a projeção da Selic segue alinhada com 2021. O pessoal projeta aí também 7,5. É difícil saber se ela vai se manter realmente estável, estável não, né? Mas de não ultrapassar ali, né? De chegar a 2 dígitos, porque existem outros condicionantes ali que são muito incertos, né? O lado fiscal é uma coisa que pesa bastante, a gente vai entrar, como a gente já vem comentando, né, em ano eleitoral, que vai trazer muita volatilidade, né, muita incerteza aí no mercado. Agora entra um outro ponto, né, que pressiona um pouco mais essa taxa de juros, que foi essa declaração do FONC, né, falando aí de uma possível antecipação dessa retirada dos estímulos nos Estados Unidos. Então isso pressiona um pouco mais o câmbio, pode forçar o Banco Central a ter que ser ainda mais duro para controlar a inflação. Essa semana, inclusive, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chegou a fazer uma declaração de que adotaria todas as medidas necessárias para se manter a inflação controlada. Então, se for necessário, é claro que quando ele faz esse discurso, é uma forma também dele mostrar que o Banco Central está atento e você tentar manter essas expectativas de inflação de forma ancorada. Um lado que pode ajudar a arrefecer, né, esse ímpeto da inflação, um ponto, essa dúvida ainda com a retomada do crescimento diante dessa nova variante, né, que vem aumentando muito, então isso traz mais incertezas nessa dinâmica do crescimento econômico se manter sustentável, olhando mais à frente. Um outro ponto, a gente observa uma desaceleração em Estados Unidos, China, né? A Europa que veio bem, a gente teve dados que eu não comentei aqui, teve o PIB da zona do euro na Alemanha, Itália que vem recuperando super forte, mas fica um pouco no radar se esse crescimento ele vai ser sustentável, né? A gente vê uma pressão ainda de preços, né? Causado por esse desarranjo, isso pode travar um pouquinho o crescimento. Se eu fosse fazer uma aposta, eu acredito que a taxa de juros ainda vai se manter dentro da faixa aí de 1 dígito. Eu não vejo ali ela subir, pelo menos no que a gente consegue enxergar agora, mas o cenário ele é ainda muito nebuloso, então a gente precisa aguardar e está acompanhando de perto aí o que vai acontecer, não só no cenário internacional, mas da nossa parte aqui política e do lado fiscal.
E puxando esse gancho do lado fiscal, eu acho que essa é a chave para muita coisa que temos aqui no Brasil, porque o que nós temos hoje é um cenário internacional favorável para os investimentos estrangeiros, né? A gente tem uma liquidez muito grande mundo afora, então esse dinheiro poderia já estar no Brasil e não estar justamente por conta desses riscos políticos e riscos fiscais. E só para trazer um dado, né? O último Boletim Focus, por exemplo, ele previa um déficit fiscal, né, o déficit de contas correntes, de 1,4 trilhões na semana passada. Para essa semana, 1,43 trilhões, né? Ou seja, 1 trilhão 430 bilhões de reais, ou seja, subiu 300 bilhões de uma semana para outra. Ou seja, isso tudo já também está sendo precificado pelo mercado. Como é que você vai investir num país que está aumentando sobremaneira os seus gastos correntes sem uma previsibilidade de aumento de receitas? Pelo contrário, né? Então, o cenário para o investidor ele é muito ruim pensando em Brasil. E aí o que a gente tem? A gente tem uma forçação para segurar a inflação, já que como não tem tanto investidor, o dólar vai embora, ele fica escasso, coisas que são escassas custam mais caro. Então, fazendo essa análise, esse silogismo, né, essa automatização quase que matemática, você pode perceber que o cenário é para uma taxa de juros um pouco mais alta e para uma inflação um pouco mais alta. Mas aí a gente entra nessa outra questão que o Cadu bem trouxe, que é a incerteza internacional. A gente tem uma China desacelerando, a gente tem os Estados Unidos tentando arrefecer um pouco o crescimento econômico, segurando a inflação, talvez pensando em começar a sonhar em aumentar sua taxa de juros, o que já levanta demais a perspectiva dos investidores internacionais. O yield americano esse ano, o Treasury de 10 anos, ele deu uma caída, mas a tendência é de subir. Então o que a gente tem? A gente tem os países lá fora, nesse momento, depois de terem surfado quase 1 ano e meio aí de pós-pandemia, o início da pandemia, os países estrangeiros estão, nesse momento, tirando os estímulos, estão diminuindo o aquecimento da sua economia. Quando o Brasil não conseguiu arrancar nesse momento importante de conjuntura internacional, conviveu com problemas internos enormes, políticos e também fiscais, e o que se anuncia num período de 2022 que vai ter eleição é que esses gastos vão aumentar ainda mais. Eu não sei se chega a 2 dígitos, mas eu acho que a inflação vai continuar sendo um problema para a gente. Repito, por essa conjuntura, atração fiscal mais adequada lá fora, né? Com os países diminuindo os estímulos econômicos e, quem sabe, segurando, aumentando um pouco mais taxa de juros. Isso vai levar dinheiro lá para fora, isso pode gerar inflação aqui dentro. Isso vai fazer com que o Brasil, com essa inflação acelerada, também aumente sua taxa de juros. Mas aí a gente vai precisar entender um pouco melhor a conjuntura da pandemia lá dentro, lá daqui a, pelo menos 6 meses, para entender o ritmo de vacinação e o surgimento da variante Delta, né? É uma variante que ela leva as pessoas a se contaminarem, mas não chega a estressar as instalações de saúde do país, né? E o que é de fato o grande problema da Covid, né? O grande problema da Covid é você levar o caos da ocupação dos leitos da saúde, né? Então a gente tem uma variante Delta que contamina mais, porém leva a menos mortes, leva a menos internações. Mas é um alerta que se liga, é um alerta que se cria, porque a imprevisibilidade dessa pandemia leva todos nós, e todos nós estamos muito doloridos por este 1 ano e meio, aí, pouco mais do que estamos vivendo, né? Então, isso leva a muitas dificuldades. Pelo menos essa é a minha visão, olhando os dados, olhando toda essa conjuntura. O Cadu deu um bom panorama. Acho que você falou muito bem, Thaís, em relação a essa questão de você tentar prever o que vai acontecer lá na frente, essa inflação de 2 dígitos. Acho que não chega a tanto, mas a gente pode ver aí uma inflação chegando mais uma vez aí beirando os 9%, 8% e uma taxa de juros também aí entre 7,5% e 8%. E aí a gente tem que pensar em alternativas para os nossos investidores, né? E aí, vamos botar o dinheiro aonde? Vamos comprar produto de renda fixa? Com a inflação tão alta, a renda fixa, beleza, a renda fixa paga, mas não vai dar ganho real, né? A gente precisa de ganho real, a gente precisa lucrar nessa brincadeira aí. Como é que faz? Aí a gente cai para os fundos imobiliários, que são sempre boas opções.
tem aí um planejamento tributário adequado, né? A gente não paga os dividendos. E aí a gente cai naquela questão, os fundos tributários, os fundos imobiliários estão caindo porque a Selic está subindo, os investimentos concorrem. Como é que a gente sai dessa equação, hein, Thaís? Como é que você tem conseguido explicar para os investidores qual é o melhor momento e qual é o melhor investimento? Muito bom, muito bom. Adorei a colocação de vocês, concordo, meu palpite também é esse em relação à taxa Selic, né, a taxa de juros. Eu também acho que ela não vai chegar a 2 dígitos, mas também concordo com o Cadu no seguinte sentido de que a gente vive aí um cenário nebuloso. Então o tom com a renda fixa pré-fixada, IPCA mais juros, ela é de cautela, né? E falando de fundos imobiliários, né? Que é a pergunta que eu não quero calar, 10 em cada... A cada 10 mensagens de WhatsApp que eu recebo aqui diariamente, 8 são de clientes perguntando sobre os fundos imobiliários. É hora de vender, é hora de comprar, é hora de permanecer do jeito que está. Então, assim, eu continuo achando que os fundos imobiliários eles são excelentes opções de investimentos, né? Como todo mundo sabe, aí a gente tem alguns setores dos fundos imobiliários que são mais resilientes nesse momento e outros menos resilientes, né? A gente pode dizer que o setor mais recomendado, né, o tipo de fundo imobiliário mais recomendado são os fundos de papel, né? Os fundos que investem em títulos de renda fixa, os famosos CRIs, os certificados dos recebíveis imobiliários, e eles têm pago aí mais de R$1 por cota nos últimos 12 meses. A gente tem fundos que acumulam na casa dos 12 meses 18% de dividendos aos seus clientes e isento de imposto de renda. Então é óbvio que quando a gente olha para qualquer tipo de investimento, mas no caso aqui dos fundos imobiliários, é lógico que a gente olha para quem é a gestora, para o histórico do fundo, né, os papéis que estão dentro do fundo, óbvio, mas a gente também quer rentabilidade. Então, eu sempre digo para os clientes o seguinte, olha, o valor patrimonial, que é o valor de tela, né, que é o que a gente vê lá, a cotação diária lá do valor da cota do fundo, ela pode estar oscilando, mas você continua recebendo os seus dividendos da mesma forma, né? E aí, quando a gente para olhar a taxa de juros anual, né, que a taxa Selic, que hoje está a 5,25, e você olha o quanto que aquele fundo está distribuindo em dividendos, esse percentual continua maior do que a taxa Selic. Então, faz sentido ainda estar nesse tipo de investimento, faz sentido manter o fundo imobiliário na carteira, né? E, quem sabe até para os mais corajosos, os mais audaciosos, né, aumentar essa posição. Né? Eu não tenho recomendado diminuir posição em fundo imobiliário na carteira dos meus clientes. Pelo contrário, quem pode comprar um pouco mais, compra. Quem está dentro do percentual indicado para aquele perfil, enfim, eu prefiro manter, né? E para aqueles que estão chegando agora, eu aviso que estamos num momento de forte oscilação patrimonial dos fundos imobiliários, mas que os dividendos continuam aí, grandes, em alta, sendo pagos direitinho e em patamares, né, em percentuais muito, muito, muito altos, muito mais altos do que a taxa Selic. Então, por mais que ela venha bater 8%, 9% ao ano, continua valendo a pena, né, essa classe em especial aqui que eu destaquei, que são os fundos de papel. Ainda é bom ter isso na carteira. O que você acha, Cadu? Como a gente já vinha comentando, né, na semana anterior, acho que tem que entender que o segmento de fundo imobiliário ele tem diferentes classes de ativos
e a gente observar as características de cada um. Então, como você bem mencionou, né, por exemplo, a parte de recebíveis, né, que a gente fala, que são os fundos de papel, eles continuam entregando um bom yield, né, que é aquele rendimento que cai ali mensalmente na conta do investidor, que aí continua isento de imposto de renda. Quando a gente vai olhar qual setor pode ser mais afetado, tá? Com uma tendência aí de juros mais alto, obviamente a gente pode pensar para fundos que são mais focados em desenvolvimento, então são aqueles ali que montam projetos, né? Então compra um terreno, faz um loteamento, constrói. Como o custo de construção, né, ele tem subido também, isso vai impactar. A gente viu o preço do aço subindo ao longo do ano, então talvez esse tipo de fundo ele seja mais impactado. Agora, outras classes podem se beneficiar, que são os fundos de papéis, como a gente mencionou, porque tem fundos que têm papéis que são atrelados à taxa Selic, então, ou, né, atrelados à própria inflação, então automaticamente eles estão protegidos nesse cenário, né, de juros mais elevado ou de inflação mais elevada. Você tem fundos que podem se beneficiar também por uma tendência de mercado, né, conforme a gente observa, por exemplo, o aumento do e-commerce, as empresas investindo nisso. O setor de logística continua, na minha opinião, sendo um setor atrativo, que tem espaço para continuar crescendo. As empresas vão continuar demandando galpão de logísticos, em centros de distribuição que sejam em localidades estratégicas. Então, acho que é um setor que ainda tem muito espaço para crescer. A gente pode pensar, talvez até o setor residencial ele seja um pouco menos afetado nessa questão do home office, né? A gente pode pensar nos fundos corporativos, talvez sofrendo um pouquinho mais nesse primeiro momento, com uma vacância um pouco maior, mas talvez o lado residencial ainda se beneficie. Provavelmente, por mais que a gente veja a Selic subindo, acredito que a própria concorrência no mercado, né, bancário ali, de crédito, vai fazer com que o crédito imobiliário ele demore um pouquinho mais para subir. Ele vai subir um pouquinho mais devagar, uma opinião, tá? E como as pessoas elas têm ficado mais em casa, tem sido uma tendência de você procurar uma residência mais confortável, às vezes numa região que você tem uma qualidade de vida melhor. Então, esse tipo de procura tem aumentado. A gente observou isso muito na região Nordeste, por exemplo, né? Fortaleza, Salvador, a procura por casas em lugares turísticos tem aumentado. A gente pode pensar o setor de shopping, conforme a vacinação avança, a mobilidade vai crescendo. São Paulo, essa semana, anunciou que 100% da população adulta já tomou a primeira dose. Então, a gente olhando para frente, né, pode-se pensar que a gente vai ter os shoppings, né, com maior circulação, com mais pessoas fazendo compras. Então, tem que ser seletivo, entender as características. É claro que nesse primeiro momento, né, essa incerteza ela vai trazer uma volatilidade maior. A gente sabe que os fundos imobiliários eles também sofrem um pouquinho mais por não ter tanta liquidez quando a gente compara com as ações. Então também é importante observar isso. Se você está em ativos que são pouco líquidos, e traduzindo isso, né, significa que tem poucas negociações em bolsa, pode ser que ele sofra um pouco mais de volatilidade no preço, né, que é aquilo que a gente enxerga ali no dia a dia. Mas você indo para papéis principais, eu acho que inclusive pode surgir uma boa oportunidade agora de fazer uma boa alocação. Claro, de maneira muito gradual, seletiva, entendendo a dinâmica desse mercado, mas é isso. Acho que o importante é essa diversificação, entender a característica de cada tipo de investimento e estar sempre acompanhando e sempre bem assessorado. Mas, se o investidor quiser ganhar dinheiro mesmo, meu amigo, bota a tua grana no Bitcoin. Subiu 54% em um mês. Vocês estão falando muito aí de fundo para cá, fundo para lá, bolsa isso, bolsa aquilo, e o Bitcoin está estrondando o mundo afora, rapaz, renovando mais uma vez, buscando o seu topo histórico lá, beirando os 65 mil.
uma alta de 59%. Muita gente estava passando mal, essa era a verdade, né? Comprou lá quando o Bitcoin, os fundos de Bitcoin estavam lá no alto e agora estão um pouco mais tranquilas, porque a tendência é o Bitcoin mais uma vez subir. E não tem investimento melhor por enquanto, hein, Ruiva? Você está recomendando Bitcoin aí para os seus investidores? Rafael, eu vou falar por mim. Eu estou rindo à toa, porque a minha posição. Opa! Então vai pagar o chupa pra galera aí. Pois é, vou pagar chopp pra galera, porque a minha posição de Hash 11 está linda e maravilhosa, né? Para quem não sabe aí... Calma aí, mas o que é Hash 11? Tem que explicar. Hash 11, exatamente. Né? A galera não sabe. Hash 11 é o ETF, é o fundo de índice, ele é listado em bolsa, tá? E ele replica o índice das principais criptomoedas mundiais aí, tá? E só no último mês, pelo menos de quando eu comprei para cá, teve uma alta de 44%. Então, eu sou uma participante aí desse time que se alegra pela alta. Você está na vibe do Fala Mansa. Tô rindo à toa, é isso? É isso mesmo, Rafael. Eu estou recomendando sim, tá? Na verdade, eu venho recomendando desde o início do ano para os meus clientes fundos que estão expostos às criptomoedas, né? É lógico que uma pequena parcela do patrimônio, nada que ultrapasse 10%, né? A gente teve aí meses muito, muito ruins, realmente, em relação às criptomoedas, né? Recebi muitas reclamações, muito chororô, muitos clientes queriam sair, mas todos eles foram resilientes, obedientes, entenderam a estratégia, entenderam o raciocínio e estão aí agora colhendo os frutos, né? E eu acho, querido ouvinte,